Oi, eu sou Valdeci Carneiro, eu sou psicoterapeuta, psicólogo, hipnoterapeuta. Bom, e hoje eu acho que a gente vai falar um bocadinho sobre hipnose e espiritualidade, né? Isso, Eu acho que é um caminho bom para a gente pensar, para caminhar nisso. isso. Bom, então, não podemos esquecer que a gente começou num momento, né? Que é a nossa infância, como que a sua infância foi, seus pais influenciaram nas suas decisões hoje nesse caminho que você acabou de citar. A influência da família sempre tem uma relevância na nossa formação. Então, conta para nós um pouco, Valdeci, como é que foi essa sua formação lá na sua mais tenra idade. Na verdade, Marcelo, eu venho de uma família grandinha, tá? Por isso que hoje minha família é mais ou menos também de tamanho. É grandinha. Eu sou o 20º filho. Nossa! 20º filho. E quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos. Numa época que se dizia que a mulher não poderia engravidar depois dos 35, né? Meu Deus. 20º filho? 20º filho. E eu sou... Na verdade, são 22 gravidezes que ela teve, mas não vingou os 22 filhos. Tá. Quando eu nasci, eu era o nono da história, o nono dos que estavam ali sobreviventes. Tá. E o caçula, no final das contas. Mas a história com a hipnose, ela acontece assim. Eu acredito que eu estava com 14 para 15 anos de idade. E eu ganhei de um amigo já falecido, de um amigo dos meus irmãos, que virou nosso amigo também, já falecido, ganhei um livro que falava sobre o poder da mente. E nesse livro eu sempre gostei muito de ler, né? Desde pequeno, desde antes de entrar na escola eu lia bastante. E eu li naquele livro o trecho, uma história de um soldado que ele era ferido, teoricamente mortalmente, né? E só que ele foi encontrado horas depois, com o sangramento, com a ferida sem sangramento, sem estar sangrando, e deu tempo de socorrê-lo. Quando perguntaram, o pessoal estranhou por que ele não tinha morrido. Ele falou, olha, quando eu percebi que o ferimento seria fatal, que era um lugar que seria fatal, eu entrei em auto-hipnose e dei comandos para que reduzisse a circulação sanguínea no local. Aliás, isso se faz hoje muito em trabalhos nos operatórios, né? nas cirurgias, e muito no setting dos odontólogos, dentistas, para reduzir sangramento gengival e outros, né? Bom, não foi bem um pensamento consciente. Hoje eu avalio isso, foi muito inconsciente, de se essa coisa ela pode salvar a minha vida, salvar a vida de alguém, então é digna de ser estudada. Mas aí minha caminhada eu fui coordenador de grupos de jovens de igreja católica, depois fui para Umbanda aos 17 anos. Então tem um pouquinho de tempo, né? Como diria o Silvio Santos, mais de 25 anos já nessa história. Um pouquinho mais. Um pouquinho. E ali, aos 17 anos, eu começo a estudar os estados alterados de consciência, estados de transe. Começando pelo transe mediúnico. Mas ainda com aquela história lá do soldado, com tudo aquilo. E tive a felicidade de ter, direto ou indiretamente, bons professores, né? Eu falo indiretamente porque eu aprendi hipnose sozinho. Mas indiretamente porque eu li bons autores, porque eu tive contato com bons autores. Um deles é um psicólogo, parapsicólogo, e era chefe de terreiro em Brasília, que se chama Túlio Alves Ferreira. Está com mais de 80 anos hoje. E foi o primeiro livro que veio parar nas minhas mãos sobre Umbanda, na época, chamado Casos Verídicos e Fenômenos de Umbanda. Tinha sido editado pela editora Pensamento. Então, dali foi despertando essa ideia do transe, o que era o transe, como é que é o transe, como é que é essa influenciação, o que caracteriza o transe mediúnico, o que caracteriza o transe anímico ou o transe hipnótico, né? E aí a gente vai estudando outras coisas. Um deles foi Edgar Cayce, que era um indivíduo que ele era católico, e bem católico mesmo, que em estado de transe ele falava de assuntos que a religião dele não queria. Por exemplo, sobre vidas passadas, sobre civilizações antigas, sobre vida em outros planetas. E Cayce ficou conhecido como profeta adormecido, justamente por isso. Ele era usado, inclusive, por médicos para consultar pessoas. Quando o médico não conseguia resolver, botava o Edgar Cayce, entrava em transe e ele apontava qual era o problema da pessoa e às vezes dava até além do diagnóstico, dava o prognóstico também, né? Dizia o que tinha que ser usado para melhorar. Então, aí foi crescendo esse interesse.
E esse interesse ele vai se desenvolvendo dentro de você e isso te motiva a uma busca profissional, porque você é psicólogo. Sim. E essa busca te leva ao seu curso, à sua formação de psicólogo? Sim, mas veja assim, a formação de psicólogo era um sonho de adolescente. Ah, tá. Você já tinha isso? Isso, mas que por questões assim, falta de tempo, né? Eu ficava um pouquinho impedido. E aí eu fiz toda uma trajetória muito mais longa do que isso. Eu trabalhei com muitas outras coisas, tinha empresa na área de construção civil, trabalhei no metrô de São Paulo por 15 anos e fui fazer psicologia já com 38 anos, quando eu já fazia tudo o que eu faço com hipnose e programação neurolinguística. Então eu fiz o caminho inverso. Eu fui primeiro para a terapia holística, para a hipnose, e quando eu fui fazer psicologia, eu já sabia o que eu queria. Era aquele resgate. Tá. Mas era uma vontade de entrar agora oficialmente pro meio da saúde. Ah, que interessante. Então você busca profissões aleatórias, né? Claro, para as necessidades materiais da vida, né? Mas continuou estudando ali como autodidata, enfim, pesquisando, trabalhando, para depois, lá aos 38, aí sim, para aquela formação dito acadêmica, né? Isso.